A paz do Senhor Jesus, vamos tirar mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Salmos, de número 18, no verso 2, que diz: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e a minha torre de proteção. Salmo 18 é um salmo. É um longo cântico de ação de graças e louvor, que foi composto pelo rei Davi, após ele ser completamente salvo das mãos, de seus inimigos e do rei Saul. Então ele celebra a fidelidade de Deus, que atende ao clamor, na angústia, então, que concede força para a batalha e dá vitória ao seu ungido. Quando nós vemos esses versos, nós vamos ver o verso 1, a qual ele faz uma abertura aqui, podemos dizer uma abertura apaixonada, quando ele começa com a famosa declaração: eu te amo, ó Senhor, força minha. Então, seguida por uma sequência de metáforas que definem Deus como rocha, fortaleza, escudo e libertador. Então nós vamos ver o salmista declarando ali ao Senhor que ele ama o Senhor e ele é a força dele. Então ele diz no verso 3, dizendo: invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Então o salmista está exaltando o nome do Todo-Poderoso, está tendo a certeza de que, e nós precisamos ter essa certeza, que Deus ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso escudo e ele é o nosso libertador. O salmista ele tem a certeza de que o Senhor, ele é o socorro na angústia. Quando Davi ele relembra que quando foi cercado por cordas de morte e medo, mas ele clamou lá no fundo do poço e Deus ouviu o seu grito desde os céus. Vamos ver nos versos 4 ao 6, quando ele diz isso: laços de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordéis, correntes do Seol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou a seus ouvidos. Então, no tempo de angústia, nosso Senhor ele é o socorro bem presente na hora das aflições, nas horas da angústia. E como o Davi aqui, ele grita pelo Senhor, ele pede o socorro do Senhor. O Senhor lá dos céus ouviu o grito do rei Davi e o livrou da morte. Nós vamos ver ainda que o Senhor, quando ele vem intervir em algo, ele vem com todo o poder, ele vem com toda a força. Vamos ver entre o verso 7 e o 19, Davi ele descreve a majestade de Deus vindo em socorro, com elementos da natureza. Ele fala de terremoto, ele fala de fogo, de tempestade, isso simbolizando a soberania divina que abala qualquer obstáculo. Então não tem nada que possa parar o Senhor. Quando ele diz no verso 7, ele diz: então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Brasas ardentes saíram dele. Ele abaixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo dos seus pés.
montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas seu retiro secreto e escuridão das águas, e as espessas nuvens dos céus eram pavilhão que o cercava. Então, Davi aqui, ele descreve, né, de uma forma ao qual, né, ele usa os fenômenos aqui da natureza, terremoto, fogo, tempestade, isso tudo simbolizando, né, a soberania divina, né, que abala qualquer obstáculo. Nós vamos ver aqui também mais à frente, Davi ele menciona que Deus o abençoou por causa da sua integridade e retidão, né, de mãos limpas diante do Senhor. Ele fala aqui de retitude e recompensa. Quando ele diz no verso de número 20, o salmista ele diz: o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho seguido os caminhos do Senhor, e não me apartei do meu Deus, como faz o ímpio, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim, e nunca me afastei, né, de seus estatutos. Então, a retidão, né, o Senhor recompensa os retos, né, aqueles que não abandonam o Senhor, se mantêm íntegros, se mantêm retos, de mãos limpas diante do Senhor, né, se colocando diante dele, né, o Senhor, ele livra, ele recompensa. Não pense que é em vão a gente andar. Mais pecadores que somos, por Cristo Jesus, nossos pecados foram perdoados. O Senhor teve misericórdia de nós, a graça dele nos alcançou. Por isso estamos aqui. E por isso nós devemos andar na retidão do Senhor, mesmo que falhamos, pecamos, devemos pedir perdão, devemos nos arrepender a cada dia, a cada momento, e ter a certeza de que o Senhor, ele abençoa aqueles que são íntegros e retos, né, de mãos limpas, e se apresenta de mãos limpas diante dele. Dentro desses salmos, nós temos algumas lições, que a primeira lição é a confiança total. Deus é a única base firme, ou melhor, a única rocha, né, quando tudo ao redor desaba. O poder da oração, a oração, quando nós clamamos a Deus em tempo de crise, isso ativa o socorro divino no mundo espiritual. E o outro ponto é ser grato a Deus, reconhecer os livramentos passados, fortalecer a fé para enfrentar os desafios do presente. Então, que você possa, nesse dia, confiar totalmente no Senhor. Como Davi orou, que você possa orar, né, e ativar o socorro divino através da oração, né, e ser grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito, pelos livramentos, pelas bênçãos que Ele tem nos dado. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração.